Olá, o nosso grupo ficou com o tema leitura e as componentes são Ana Cláudia, Juliana Santiago, Jussiele Freire e Zípora Zenati. E para iniciar, vamos falar um pouco sobre o que é ler. E ler não está relacionado apenas ao processo de codificação e decodificação, mas é toda uma interação entre o autor e o leitor. E para isso, é preciso ter uma compreensão global do texto. O leitor precisa compreender o contexto em que foi escrito, a quem aquele texto está sendo direcionado, a função daquele texto. Porém, ainda há bastante dificuldades e equívocos no ensino da leitura. E separamos alguns tópicos, que são a decodificação, leitura puramente escolar, leitura sem função social, leitura descontextualizada, leitura superficial dos textos e escola sem tempo para leitura. Sobre a decodificação, sabemos que ela é fundamental nesse processo de aprendizagem da leitura, mas há um equívoco quando esse ensino foca apenas na decodificação, sem se preocupar com a interação verbal. Sobre o equívoco de uma leitura sem função social e também de atividades de leitura puramente escolar, podemos notar algumas atividades onde os textos são palavras e frases soltas, que não possuem um valor significativo, não possuem um sentido. Então, essas leituras são realizadas apenas para resolver os exercícios, resolver as questões, atividades escolares. Não são leituras que vai influenciar no cotidiano do aluno, que vai ser útil para a sua vida. Então, essas atividades não vai contribuir para o letramento desses alunos. E como tem um exemplo dessa atividade com o texto A Limonada, é um texto sem contexto no cotidiano do aluno e as suas questões são muito superficiais. Então, o aluno não precisa compreender o texto para resolver essas questões. Então, isso ocorre muitas vezes. Um texto em que a leitura dele é apenas algo solto, sem um valor significativo, sem uma função social, no qual os alunos utilizam apenas dentro da escola. Sobre uma leitura descontextualizada, é uma leitura superficial do texto. Em muitas atividades, além de trazer frases soltas, sem um contexto, sem um sentido, elas trazem textos que não têm relação com o cotidiano do aluno, não tem um contexto, não faz parte da vida dele. E também não há uma preocupação em ensinar o aluno uma compreensão global do texto. Não estimula o aluno como entender o que está subentendido no texto, com qual função aquele texto foi criado. Não estimula a refletir criticamente, questionar, a problematizar aquele texto. Então, isso é um equívoco porque muitas atividades possuem algumas questões que não possibilita que o aluno pare para pensar sobre aquele texto, que ele vá usar aquilo no seu cotidiano. E um outro equívoco que ainda é presente nas escolas é uma escola sem tempo para leitura, porque muitas delas ainda possuem uma crença de que o mais importante é aprender a ortografia e que um texto bem feito é apenas um texto sem erros gramaticais. Então, volta-se muito tempo para ensinar nomenclaturas gramaticais, acentuação gráfica, separação de sílabas, o que também é importante, mas volta-se muito tempo para isso e pouco tempo para a leitura. E acaba gerando uma ideia de que uma leitura simplesmente por prazer de ler seja algo que vai perder tempo, porque o mais importante seria a gramática e a leitura ficaria em segundo plano. Então há essa ideia equivocada de que a leitura por prazer
apenas para a leitura seria algo como perder tempo. Adentramos então no tópico Princípios Teóricos para o Ensino de Leitura. E aí, como reflexão, eu trago uma frase do autor Marcos Bagno, no qual ele escreve: ler é outro modo de ouvir. Então, daí a gente pode pensar que a leitura trata-se também de compreensão, de interpretação, e, portanto, seria esse um modo de interação com o outro, de ouvir o que o outro tem a dizer, né? A leitura é parte da interação verbal escrita, enquanto implica a participação cooperativa do leitor na interpretação e na reconstrução do sentido e das intenções pretendidas pelo autor. Então, assim, a partir desse princípio, a gente pode tirar 3 tópicos principais. A leitura, ela se faz com interpretação de texto. E a interpretação está relacionada à interação que o indivíduo vai ter com o outro sujeito. Então, o outro sujeito, nesse caso, trata-se do autor. Para entender o texto, o indivíduo ele tem que ser capaz de entender instruções que o autor vai estar jogando ao longo do texto. E nem sempre essas instruções elas são explícitas, mas isso não vai diminuir a possibilidade de interpretação do texto. Então, além disso também, vai ter os conhecimentos prévios. Eles são, assim, primordiais para a leitura, porque para que o sujeito possa inferir, né, entender algumas informações sobre o texto, ele vai precisar ter alguns conhecimentos prévios. Ele vai precisar saber de ter conhecimentos anteriores. Então, eu vou trazer alguns exemplos de como isso ocorre. E aí, o nosso texto base, ele vai trazer esses exemplos. O primeiro exemplo diz o seguinte: Carnaval de Pernambuco, o melhor do Brasil, do galo ao bacalhau. Então, na questão de ensino de leitura, os conhecimentos prévios, eles são importantes porque nesse exemplo, nesse caso, se o indivíduo ele não souber que o Galo da Madrugada é um bloco lá em Pernambuco que inicia o carnaval e o Bacalhau da Batata é um bloco que termina o carnaval, né? Ele finaliza ali as festividades. Então, o indivíduo ele não vai ser capaz de entender essa notícia. Do galo ao bacalhau, né? Ele vai ficar um pouco confuso. Por isso, nesse caso, é importante se ter conhecimentos prévios. Outro exemplo, curva perigosa. Então, quando a pessoa lê essa informação, ela não vai apenas saber que aquela curva é perigosa. Não é apenas uma informação jogada aleatoriamente, mas é uma advertência, é um aviso. E quando se tem conhecimentos prévios, a pessoa vai ser capaz de entender isso. Outra coisa, outro exemplo trazido no texto. O trânsito está horrível. Então, assim, a pessoa, quando você chega em um determinado local e você traz essa informação, você fala isso para alguém, o interlocutor, a outra pessoa, ela não vai simplesmente entender que você chegou com uma informação. Se ela tem conhecimentos prévios, ela vai saber que isso é uma forma de explicação que você está dando ali. Ah, o trânsito estava horrível. Então, de certa forma, você está dizendo que você está atrasado, que você não chegou a tempo em um compromisso. Então, por conta do trânsito em si não está favorável. O segundo princípio do qual vamos tratar, ele diz o seguinte: a leitura é uma atividade de acesso ao conhecimento produzido, ao prazer estético e ainda uma atividade de acesso às especificidades da escrita. Ou seja, a leitura ela vai possuir 3 aspectos importantes, fundamentais, que dizem o seguinte: o primeiro trata-se da ampliação dos repertórios de informação,
Ou seja, cada vez que o leitor lê determinados textos, determinados conteúdos, né, ele vai estar agregando ao seu repertório novas ideias, novos conceitos, dados e informações diversas. Então, a leitura, ela quase sempre serve para ampliação daquilo que o leitor já possui, de informações, né? Mas além disso, a leitura ela também vai possibilitar a apreensão do vocabulário. Então, assim, uma pessoa que constantemente lê, ela vai ser capaz de introduzir ao, ao seu vocabulário novas palavras, novos termos que ela vai poder utilizar, né? E um outro ponto é que, além disso, a leitura também fornece um prazer estético. Então, ou seja, às vezes a pessoa só lê por ler, porque é algo prazeroso. Então, ela tem esses três aspectos fundamentais. O terceiro princípio teórico do qual vamos falar, ele diz o seguinte: a leitura envolve diferentes processos e estratégias de realização na dependência de diferentes condições do texto lido e das funções pretendidas com a leitura. Então, assim, nesse tópico a gente entende que existem vários formatos de textos, de conteúdos literários e que a função que aquele texto vai exercer para o leitor vai depender desses formatos. Então, a gente vai ter esse entendimento de que a leitura ela não é uniforme. Dependendo do contexto, da circunstância, da formalidade ou até do gênero, ela vai mudar. Ela vai ter outra função naquele ambiente social. Por fim, o último princípio do qual vamos tratar, ele diz respeito a ao seguinte: a leitura depende não apenas do contexto linguístico do texto, mas também do contexto extralinguístico de sua produção e circulação. Nesse tópico, a gente vai retomar um pouquinho do que a gente viu em um tópico anterior, que diz que para a leitura é necessário que o leitor ele possua conhecimentos prévios de alguns assuntos, alguns conteúdos, e do seu próprio conhecimento de mundo. E aí a gente vai justamente entender que para que o leitor possa fazer uma boa leitura, ele vai precisar do seu conhecimento de mundo juntamente com as relações simbólicas que ele tem das coisas à sua volta. Então, essas duas coisas em conjunto vão contribuir, vão corroborar na compreensão do texto. Esses, no caso, são aspectos extralinguísticos, né? A gente vê que tem os aspectos linguísticos, que trata-se da construção em si do texto, de como o texto é, mas para que o leitor possa ter uma compreensão total desse texto, é necessário também aspectos extralinguísticos. Iremos falar agora sobre as implicações pedagógicas para a leitura, né, que devem partir dos princípios já mencionados anteriormente. Sendo assim, um professor que adota esses princípios deve promover em sua prática uma leitura de textos autênticos, textos que tenham uma função comunicativa clara, textos que tenham um autor, têm data de publicação, né, que aparecem em suportes de comunicação social como panfletos, cartazes, revistas e etc, né? No processo de alfabetização, pode realizar um trabalho com textos mais curtos, né? Mas que sejam reais e de qualidade. Como um exemplo, né, que pode ser trabalhado em sala de aula, temos o jornal, que é um suporte de comunicação ainda presente em nossa sociedade e de conhecimento de muitas pessoas. Ele é um suporte, né, para o gênero notícia, que tem a função comunicativa de nos informar sobre algo.
Deve promover também uma leitura interativa que faça esse encontro entre leitor e escritor. E essa interação irá acontecer através da compreensão do sentido ou sentidos atribuídos ao texto. Por isso é importante estar atento aos sinais deixados no texto, sejam eles explícitos, né, dado através das palavras que estão ali presentes, seja ele explícito a partir de pistas que nos dão um caminho, né, para que o texto seja compreendido. Outra implicação é promover uma leitura em duas vias. Há uma relação, né, de interdependência entre a leitura e a escrita, e é importante que os alunos, né, vivenciem isso. Então, o professor ele deve oportunizar atividades de escrita que se convertam em atividades de leitura, né, para que os alunos ele tenham noção disso, né, construam essa noção. Cabe ao professor também oferecer uma leitura motivada. É importante, antes de tudo, né, que o aluno seja convencido das vantagens de ler e escrever. E o professor, né, ele tem um importante papel de mediar essa construção positiva da leitura. Por isso, ele deve deixar explícito qual o objetivo das atividades que ele propõe, né, as atividades de leitura que ele propõe. Como exemplo aqui, temos um cartaz, né, que está no outdoor, que ele fala sobre a importância da máscara no combate da Covid. Alguém que sabe ler e interpretar, né, estaria informado sobre esse assunto. Por isso que é importante, né, saber ler, para que a gente compreenda os vários escritos do nosso cotidiano. E essa questão, ela também deve ser levada aos alunos, né, para que eles tenham, que eles construam, né, essa imagem positiva da leitura. Também deve ser promovida uma leitura do todo, né, para que o aluno tenha compreensão da dimensão global do texto, que possa identificar a ideia central do texto, qual a finalidade dessa ideia, né? Para que assim ele faça relação com as demais partes do texto, que são as informações secundárias. E um exemplo que eu trouxe aqui, né? É que o professor ele pode levar uma notícia, né? Por exemplo, aqui uma notícia sobre a dengue, né? E pedir que os alunos identifiquem a ideia central desse texto e estabeleçam, né, relação com as outras partes do texto para que eles tenham a compreensão desse todo, né? O professor ele também deve oportunizar, né, uma leitura crítica para que haja a interpretação dos aspectos ideológicos do texto, né? Como sabemos, nenhum texto é neutro. Todo texto ele traz concepções, né? Sejam elas explícitas ou não. Até mesmo os textos mais despretensiosos assim do nosso cotidiano, como as propagandas, né? E como exemplo temos aqui um cartaz, né, que diz a frase: "Quem bate na mulher machuca a família inteira". Ele nos passa a mensagem que não se pode bater na mulher, né? Porque não é só ela que sofre. Então, demonstra, né, uma posição e traz elementos que favorecem essa compreensão, né? Que é a imagem aqui que está nesse cartaz. O texto ainda vai falar, né? Uma das implicações é promover uma leitura de reconstrução do texto, ou seja, né? Fazer uma desmontagem do texto, descobrindo cada ideia dele e como essas ideias estão organizadas, né? Quais os elementos que estão articulando todas essas partes, né? Como diz o próprio Irandé, né? Realizar um caminho inverso ao do autor, né? Para que se tenha compreensão. Outra implicação pedagógica é oportunizar uma leitura diversificada aos alunos, né? Levando diferentes gêneros textuais para que possam ler, promover diferentes estratégias de leitura em sala, dar atenção às diferenças lexicais e morfossintáticas entre o texto falado, né, de forma coloquial, e o texto escrito formal, e também levar diferentes tipos de materiais escritos para que os alunos possam manuseá-los, né? Folheá-los, pegar, tocar. Como, por exemplo, temos os jornais, as revistas, livros de contos, cartas e etc. O professor ele também deve promover uma leitura por pura curtição, né? Estimular a leitura sem cobrar nada posteriormente, né? Como exemplo,
Temos leitura de textos literários, textos poéticos, entre outros. Mas claro, né, o professor ele deve selecionar os textos para que eles possam provocar esse prazer pela leitura. O professor ele também deve promover uma leitura apoiada no texto, concedendo atenção às palavras e seus efeitos de sentido, atenção também aos recursos de textualização. As conclusões, elas precisam estar apoiadas nas pistas deixadas no texto, né? Então, é muito importante que se faça esse exercício. Outra implicação, né, que o texto do Irandé Antunes traz é que o professor ele deve promover uma leitura não só das palavras que estão no texto, né? É importante transcender as palavras do texto, realizar inferências a partir do saber prévio de cada aluno, interpretar os elementos implícitos nos textos, né? Que são as pistas deixadas pelo autor para que se estabeleça a compreensão do que ele está querendo nos dizer, né? E como exemplo aqui que a gente trouxe, temos essa charge, né? Para que compreenda o que ela quer dizer, é importante termos conhecimento do que é uma rede social propriamente dita, né? Para que se dê o real sentido dessa crítica. Então, esse é um exercício muito bom que o professor ele pode promover. E por último, né, mas não menos importante, deve ser oportunizada uma leitura sem desvincular do sentido, né? Então, atividades de leituras que usem recursos que facilitem a compreensão do texto, como por exemplo, né, que o próprio texto do Irandé Antunes traz, a leitura em voz alta. O que deve ser feito para que se estabeleça o sentido, né? Tem que ler pausadamente, ter uma boa pronúncia, observar os sinais de pontuação, né? Então, é muito importante também esse exercício. No mais, é isto. Olá, gente! Agora eu vou falar um pouco com vocês sobre as 3 dimensões na formação leitora, que está muito relacionado, né, com tudo que as meninas estão falando, mas eu vou tentar trazer um pouco mais de exemplo, né, sobre essas 3 dimensões na formação leitora. E que seria, né? Quais seriam? Então, temos a cultura letrada, a fluência e a compreensão. Então, a cultura letrada seria justamente, né, essa cultura da criança com a leitura. Então, ela ter contato com o texto, né, de diferentes formas, em diferentes lugares, para diversas funções. Ter essa cultura, assim, desde pequeno, com os pais, isso ajuda muito. Ela vê a leitura ali no seu cotidiano e a função dela. Então, ela, né, se conscientizar sobre isso. Sabemos que nem todas as crianças têm essa oportunidade, né? Muitas não têm essas experiências, às vezes os pais não sabem ler, enfim. E é preciso, né, pensando nisso, a escola ela deve criar, sistematizar e ampliar espaços e momentos para as práticas de leitura. Então, é dever sim da escola proporcionar, né, essas experiências significativas com sentido para as crianças. Então, tanto na sala de aula, como na escola e em outros espaços. E aí, de que forma, né, trabalhar isso? Na sala de aula existem diversas opções, mas eu trouxe 2 para destacar aqui que eu achei muito interessante, que seria o cantinho da leitura, né? Então, acho que vocês que já estagiaram no fundamental, é muito comum a gente ver na sala de aula um cantinho da leitura. E isso é muito importante, assim, ter o aluno ele ter esse contato, ele ter ali o livro disponível, um lugar onde ele possa se aconchegar e estar ali dentro da sala de aula. Então é muito significativo isso também. Momentos de leitura, a gente fala isso durante todo o curso de pedagogia, que é muito importante ter momentos de leitura diários, todos os dias, né? Contações de histórias, leitura de poemas, enfim, alguma coisa ali em sala de aula, algum momento deve ser destinado a isso. Na escola, né? Como desenvolver essa cultura letrada na escola? Então, um exemplo que eu quis destacar aqui, a gente fala muito sobre isso também, que é a importância da biblioteca escolar. Então, a importância de um espaço organizado, com uma variedade de livros, onde o aluno possa pegar emprestado, fazer atividades nesse espaço, ele é muito rico. Outro exemplo seriam eventos, né? Eventos ou como sarais literários na escola. Então, trazer um escritor,
da comunidade, para a escola, pensar em atividades recreativas, em contação de histórias, enfim, para que a criança veja, né, isso, todos da escola ligados nesse processo. Então, isso é muito importante também. Em outros espaços. Então, fora da escola também trabalhar isso, né? Uma coisa que eu achei muito interessante são os passeios letrados. Eu não conhecia. E aí consiste, né, na professora pegar os alunos e andar, nem que seja assim pelo bairro, para eles observarem a escrita, né, a leitura, o texto na comunidade. Então, placas de rua, de ônibus, informações, assim, para eles perceberem o sentido e como isso está, assim, não só dentro da escola, né, mas que vivemos num mundo letrado. Então, eles podem refletir muito sobre isso, até em pensar onde não tem uma placa que poderia ter, enfim, dá para trabalhar muita coisa, achei muito interessante. Outra coisa, né, feiras de livro, então sempre que puder levar os alunos, teatros, museus, então tudo isso dá para eles terem uma noção e terem experiência com a leitura. Outra dimensão na formação leitora seria a fluência. Sabemos que no início, né, da alfabetização, os aprendizes estão mais focados na decodificação, então nesse momento não há fluência, mas depois disso é preciso pensar sistematicamente, né, como desenvolver a fluência. E aí, para desenvolver a fluência, é preciso trabalhar com 3 componentes, né? Que seria a precisão na decodificação de palavras. Então, o aluno conhecer diversas formações de palavras, como diversas sílabas, diferentes modos, né? Erros ortográficos e conhecer palavras diferentes. O automatismo na leitura de palavras, que seria justamente quando a gente lê e a gente não se preocupa em decodificar, né? Porque a gente já olha e já sabe qual é a palavra, já é algo mais automático. Tem muito a ver também com o nosso vocabulário mental, então é importante trabalhar isso. E a leitura expressiva, né? A leitura expressiva seria a junção da precisão e do automatismo. Então, junto também em respeitar, né, os sinais de pontuações, a entonação, o ritmo, as pausas. Então, ler compreendendo o que está sendo dito. E aí, algumas práticas de leitura que ajudam a desenvolver a fluência seria a leitura de palavras com diferentes estruturas silábicas. Então, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. E isso tem muito a ver também com trazer, né? Não trabalhar isso de uma forma aleatória, mas pode trazer trava-línguas, parlendas, e à medida que as palavras que as crianças estranhem assim vão surgindo, trabalhar com elas, né? Fazer com que elas fiquem mais comuns para ela possível. E aí, outra coisa muito interessante seria leitura dramatizada. E isso ajuda, né, na entonação. Então, o aluno ele tem um roteiro ali, tanto a leitura dramatizada como o jornal falado. O aluno ele tem um roteiro ali para seguir, né, e pensar em que momento, né, se deve falar com mais entonação, por quê? Aqui eu vou falar um pouco mais devagar. Então, eles pensarem nisso, né, o jornal falado, como dar uma notícia. Então, aonde tem que ter mais ênfase. Então, eles lerem o texto pensando nessas coisas, sabe? Jogos que podem ajudar na automatização. Na plataforma que a professora colocou no CIGA, tem vários exemplos de jogos, a gente trouxe 2 aqui para mostrar para vocês. Um seria palavras dentro de palavras, então consiste, né, são cartinhas. Então as crianças, por exemplo, pegam a cartinha limão. E aí, qual a palavra que tem dentro da palavra limão? E aí, mão, escorpião, peão, repolho, olho. Então, eu já tive a oportunidade de presenciar, né, as crianças brincando com esse jogo e elas adoram, assim. E vai ajudando elas pensarem mais rápido, reconhecerem as palavras, isso é muito legal. Outro jogo seria o troca-letras, né? Então, a pessoa ir trocando as letras e formando diferentes palavras. E outra dimensão na formação leitora seria a compreensão,
que é muito do que a gente vem falando aqui, né? A junção, assim, de tudo. Mas a gente trouxe aqui 3 tipos de saber que envolve a construção de sentido, né, sobre um texto, que seriam os conhecimentos prévios. Então, fazer relação com o que está lendo alguma coisa é fundamental. A fluência e as estratégias e habilidades leitoras. Então, a fluência a gente já falou um pouco, e eu trouxe aqui algumas estratégias e habilidades leitoras, né? Como desenvolver. Então, um exemplo muito legal seria justamente, ao pegar um texto, fazer, né, uma reflexão antes, durante e depois sobre aquele texto. Então, antes da leitura, a criança se perguntar, né, o que eu tenho de ler, por que e para que eu vou ler isso, né? O que sei sobre o conteúdo do texto? Do que o texto poderá tratar? O que sei sobre esse tipo de texto, né? Esse gênero, o que eu sei sobre ele? Então, pensar sobre isso, né, faz com que a criança se envolva com aquele texto e tenha uma leitura atenta, uma leitura ativa. E aí, durante a leitura, com que argumento, né, o autor ele defende sua posição? Como os personagens poderão reagir diante do problema? O que essa expressão pode significar nesse contexto, né? As minhas hipóteses foram confirmadas, então isso ajuda também a criança a olhar aquele texto, né, com um olhar crítico, assim, também, de não ter aquilo ali como verdade absoluta, mas pensar sobre isso, refletir, né? E o pós-leitura? Eu gostei desse texto? Eu concordo com suas ideias? O que eu entendi, né? Quais são as minhas principais dificuldades na compreensão do texto? Eu sou capaz de escrever com minhas próprias palavras o que eu entendi? Então, o professor incentivar, né, essa prática faz com que o aluno ele compreenda, né? Ele tenha um sentido assim para aquele texto, que é muito importante. E aqui estão nossas referências. Muito obrigada, de verdade, pela atenção. Esperamos que tenham gostado. Fica a dica, né, para a plataforma que está lá no CGA e dos textos. A gente achou muito interessante. E é isso. Muito obrigada.